Não acho que as pessoas entendem a importância dos presidentes dos Estados Unidos. Esses caras não só governaram uma nação, como moldaram o destino de um dos países mais poderosos do mundo. De momentos de crise a glórias que inspiram até hoje, cada um deixou sua marca. Então, preparem-se para conhecer esses nomes que fizeram pela história, começando pelo primeiro grande líder. George Washington? Todo mundo conhece o cara da nota de $1, certo? Mas o que faz do Washington tão incrível, tão pai da pátria? O que o coloca no mesmo patamar de figuras históricas como Tiradentes ou Dom Pedro I? Não foram só suas habilidades militares na Guerra da Independência, mas sua visão de futuro. Imaginem só, liderar um país recém-saído do forno, cheio de desafios e incertezas, como o Brasil após a independência. Essa era a missão do Washington. Ele não tinha um manual, um guia do presidente iniciante. Ele estava inventando o jogo enquanto jogava. Era como se estivesse escrevendo a Constituição com uma mão e governando com a outra. E sabe qual foi uma das jogadas de mestre? Uma decisão que ecoa até hoje? Estabelecer a troca de comando. Naquela época, era normal líderes se agarrarem ao poder. Mas o Washington, depois de 2 mandatos, falou: "Fiz a minha parte. Próximo." Essa decisão moldou a democracia americana, mostrando que o poder não era de um só, mas do povo, bem diferente das monarquias que dominavam a época. É por isso que ele é o cara da nota de $1, a cara da democracia americana, um exemplo para o mundo, inclusive para o Brasil. Se liga só nessa história, a Guerra Civil Americana, um momento tenso da história americana. O país estava dividido, irmão contra irmão, norte contra sul, lutando por ideais opostos. E no meio dessa confusão toda, surge a figura imponente de Abraham Lincoln, o 16º presidente, um cara tão importante quanto o D. Pedro II aqui no Brasil. Lincoln entendia a alma do povo, a dor da divisão. Ele acreditava na união, na força de uma nação unida, assim como muitos brasileiros lutaram pela redemocratização. Mas Lincoln era mais que um pacificador, ele era um verdadeiro abolicionista. Em 1863, no auge da guerra, ele assinou a Proclamação de Emancipação, um documento tão importante quanto a Lei Áurea aqui no Brasil. A escravidão que manchava a alma da nação americana, assim como a escravidão no Brasil, estava com os dias contados. A visão do Lincoln, sua garra para defender a liberdade em um momento tão turbulento, o transformaram em um ícone, um exemplo de liderança. Mas como acontece com grandes líderes, seu destino foi marcado por uma tragédia, como a de Tancredo Neves. O assassinato de Lincoln em 1865 chocou o mundo, mas sua luta por igualdade e união ecoa até hoje, inspirando movimentos por justiça social pelo mundo. Sério, vocês não têm noção do tamanho do impacto do Franklin D. Roosevelt. Dando um pulo para o século XX, um século marcado por guerras mundiais, crises econômicas e grandes mudanças sociais. E no olho do furacão, temos Franklin D. Roosevelt, o único presidente eleito 4 vezes. Nem o Getúlio Vargas chegou a tanto. Roosevelt assumiu em 1933, no auge da Grande Depressão, uma crise braba que devastou os Estados Unidos e o mundo. Mas Roosevelt era um cara de ação, não ficava só na conversa. Ele implementou o New Deal, que era tipo um plano de metas americano, um pacote de medidas para levantar a economia, gerar empregos e devolver a esperança ao povo americano. Imaginem a coragem, a determinação de liderar uma nação em um momento tão obscuro. Era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. E como se não bastasse, estourou a Segunda Guerra Mundial, lançando o mundo em um novo conflito. Roosevelt, com sua determinação, guiou os Estados Unidos ao lado dos aliados, enfrentando o avanço do nazismo, que era como lutar contra um regime ditatorial. Sua liderança durante a guerra, sua capacidade de unir o país por um objetivo comum, consolidaram seu lugar na história.
Roosevelt não só liderou os Estados Unidos em tempos de guerra, como plantou as sementes para a liderança americana no cenário global, mostrando que os Estados Unidos poderiam ser protagonistas, assim como o Brasil busca seu espaço no mundo. Roosevelt não só liderou os Estados Unidos em tempos de guerra, como plantou as sementes para a liderança americana no cenário global. Vocês sabiam que o Theodore Roosevelt era o cara mais pau para toda obra que a presidência americana já viu? Um verdadeiro faz-tudo. Theodore, conhecido como Ted, era um cara cheio de energia, um verdadeiro faz-tudo da presidência. E não tinha medo de usar o que ele chamava de Big Stick, uma política externa enérgica, tipo um aqui se faz, aqui se paga, em escala global. Mas não pense que ele era só músculos. O cara também tinha um lado sensível, um amor pela natureza. Foi durante o governo dele que os primeiros parques nacionais e reservas florestais foram criados. Ele estava adiantado no tempo, além de impulsionar a construção do Canal do Panamá, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico. Sua energia e determinação ajudaram a moldar os Estados Unidos como uma potência global emergente. Acredito que muita gente não faça ideia da pressão que era ser presidente durante a Guerra Fria. Na Guerra Fria, o mundo estava tipo um barril de pólvora, pronto para explodir a qualquer momento. E no meio disso tudo, surge John F. Kennedy, o presidente mais jovem da história americana. Carismático e inspirador, um símbolo de esperança, seu governo enfrentou a crise dos mísseis, quando a União Soviética colocou mísseis nucleares em Cuba, a um passo da Flórida. Kennedy, com sangue frio, negociou e evitou uma catástrofe nuclear. Ele também sonhava em conquistar o espaço, colocar um americano na Lua. Kennedy também impulsionou o programa espacial americano, lançando a missão que levaria o homem à Lua. Infelizmente, assim como aconteceu com figuras importantes no Brasil, como Marighella, ele foi assassinado em 1963. Sua morte chocou o mundo, transformando-o em um símbolo de esperança e em um lembrete de que a violência política nunca é a solução. Aposto que você não sabia que o Ronald Reagan, isso mesmo, aquele ator de Hollywood, foi peça fundamental no fim da Guerra Fria. Nos anos 80, os Estados Unidos viram a ascensão de Ronald Reagan, um ex-ator que conquistou Hollywood e depois a Casa Branca. Reagan era um mestre da comunicação, um comunicador nato que sabia como falar a língua do povo americano. Todo mundo parava para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele acreditava no poder do livre mercado, na redução do papel do governo na economia e no fortalecimento dos valores tradicionais. Um discurso que ecoa até hoje, né? Sua política econômica, conhecida como Reaganomics, se baseava em cortes de impostos, desregulamentação e controle da inflação. Reagan também adotou uma postura firme contra a União Soviética, chamando-a de Império do Mal e aumentando os gastos militares dos Estados Unidos. Era como se ele estivesse olhando para o outro lado do ringue, pronto para o combate. Ele acreditava que a melhor forma de vencer a Guerra Fria era confrontar os soviéticos, não negociar com eles. Era o olho no olho da Guerra Fria. E essa estratégia, junto com a crescente crise interna na União Soviética, levou ao colapso do bloco comunista no final dos anos 80. Um evento histórico que mudou o mundo, assim como a queda do Muro de Berlim. Reagan deixou a presidência em 1989 com a imagem de um líder que restaurou o orgulho americano e ajudou a derrubar o comunismo, um legado que ainda é debatido até hoje. Vocês acreditam que até 2008 os Estados Unidos nunca tinham tido um presidente negro? Pois é, Barack Obama quebrou essa barreira. No século XXI, o mundo enfrentou o terrorismo, as mudanças climáticas e a crise econômica de 2008. Era como se a gente vivesse em um filme de suspense, cheio de desafios. E em meio a tudo isso, surge a figura de Barack Obama, um advogado negro com um discurso de esperança e mudança. Sua eleição em 2008 foi um marco histórico, sinalizando mudança.
Obama representava a esperança de um futuro mais justo, um futuro onde a cor da pele não definisse o destino de uma pessoa. Ele assumiu durante a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Era como se ele estivesse tentando equilibrar um prato cheio de cristais em um terremoto. Implementou medidas para estabilizar a economia e criar empregos. Seu legado inclui a reforma do sistema de saúde, o Obamacare, que dividiu opiniões, mas mostrou a importância de se discutir saúde pública. Internacionalmente, promoveu diálogo e cooperação. Era como se ele estivesse construindo pontes em vez de muros. Restabeleceu relações com Cuba, negociou com o Irã e liderou esforços contra mudanças climáticas. Deixou a presidência em 2017 como um líder pragmático, um símbolo de que a mudança é possível, um exemplo para o Brasil e para o mundo. Se você é fã de história, não pode perder essa. De Washington a Obama, vimos como esses líderes moldaram a história americana, enfrentando crises, conquistando vitórias e deixando um legado duradouro, assim como grandes líderes fizeram pelo Brasil. Cada um deles, à sua maneira, contribuiu para a construção da nação que os Estados Unidos são hoje, mostrando que a história é feita de altos e baixos, de erros e acertos. E aí, galera, quero saber a opinião de vocês. Qual desses líderes te inspira mais? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo histórico maneiro. Até a próxima!